Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguma coisa simples, mas que é poderosa, os gestos de carinho, então que podem transformar o dia de uma pessoa, o nosso próprio dia mesmo. Em meio à correria e aos desafios da nossa rotina, pequenas atitudes que podem fazer grandes diferenças nas emoções, nas nossas relações. Mas por que esses gestos, então, têm tanto impacto no nosso bem-estar? Como que a psicologia explica, então, a força de, por exemplo, uma gentileza? Para conversar com a gente sobre isso, a gente está recebendo aqui o psicólogo Paulo Henrique, que vai ajudar a gente a esclarecer um pouquinho. Não é isso, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo. Isso mesmo, bom dia, muito obrigado pelo convite mais uma vez para a gente bater esse papo aqui. Não, é sempre bom a gente conversar um pouquinho, lembrar o que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia, para melhorar o dia do outro que está junto com a gente. Queria que você começasse falando, então, que pequenos gestos são esses que a gente pode fazer, então, para tornar a nossa rotina, às vezes, que é tão corrida, tão atribulada, um pouquinho mais calma, para a gente refletir um pouquinho, não se atropelar em meio a tantos compromissos que a gente tem. Olha, esses pequenos gestos, eles sempre vão ter relação com um olhar para o outro. E, na verdade, são gestos simples que só se aplicam quando eu presto atenção naquele que está comigo. Um agradecimento, as famosas palavrinhas mágicas que a gente aprende na escola quando é criança, ou um simples elogio, já podem fazer parte desses pequenos gestos. E são pequenos gestos que interferem de maneira real no bem-estar dessa pessoa. Tudo que a gente sente é motivado, é criado por pequenas substâncias que a gente tem dentro do nosso corpo, que a gente vai chamar lá de neurotransmissores, neuroreceptores, até os hormônios, E eles são estimulados, eles são desenvolvidos a partir de tudo que a gente vivencia no dia a dia. Então, quando alguém chega e tem esses pequenos gestos, quando alguém chega, te elogia, te agradece, é possível que você se estimule a produzir mais desses neurotransmissores, desses neuroreceptores, como a dopamina, serotonina, ocitocina, e tudo isso que a gente produz nos faz nos sentir bem. Então, coopera com a nossa saúde mental e com a nossa felicidade como um todo, Um simples bom dia, boa tarde, muda o dia de uma pessoa e também vai, aos pouquinhos vai mudando a gente também. Exatamente, muda o dia de quem ouve e muda o dia daquela pessoa que pratica, aquela pessoa que fala, Até porque é curioso, mas nem todo mundo é acostumado desde sempre com esse tipo de gesto. Tem pessoas que desde a infância estão acostumadas a tratar o outro e ser tratado com carinho também, com esse tipo de afeto mais gostoso, mais próximo. Mas para muita gente não é assim e não foi assim desde sempre. E nunca é tarde para aprender. O ponto é que quando a gente se força a trabalhar, a praticar esses gestos, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado. Quando a gente se força a isso, a gente se estimula também a olhar o mundo de uma maneira mais bonita, mais otimista, mais positiva. Então, é um processo de mudança que funciona para aquele que ouve e para aquele que fala também. Essa corrente do bem, então, ela pode ser passada adiante, assim, mesmo que alguém também não esteja acostumado. Infelizmente, a gente realmente tem famílias que, por N razões, brigam, sempre tem confusão e, de repente, escutar isso fora de casa pode fazer uma diferença na vida daquela criança, por exemplo. Exatamente, pode fazer muita diferença. Pensa só, todo mundo gosta de receber um elogio, Isso é uma coisa natural de se acontecer. Pelo próprio sistema de recompensa que a gente tem, isso funciona como um reforço. Então, se eu fiz alguma coisa e eu fui elogiado por isso, seja no trabalho, seja na rua, seja na escola, a tendência é que eu queira fazer isso de novo. Então, a partir disso, a gente consegue pensar nesse conceito de corrente, quando a gente fala de uma corrente do bem. Então, eu fiz uma coisa, eu fui elogiado, eu recebi uma recompensa, inclusive no nosso cérebro, esse elogio, ele funciona de uma maneira parecida com receber dinheiro, sabe? Ou receber alguma coisa que você gosta muito, porque você foi recompensado por alguma coisa que você fez. Então, se eu gostei disso, a tendência é que eu vá fazer de novo. E se eu gostei disso, se eu estou me acostumando com essa ideia, a tendência também é que eu faça isso para o outro. Então, aos poucos, ali naquele nosso grupo, naquele nosso ciclo, a gente consegue desenvolver através dessa corrente do bem, e tornar aquilo um ambiente mais agradável, mais gostoso. E como que desenvolver isso, de repente?
como uma pessoa que não está acostumada, e como é que consegue, de repente, ir desenvolvendo mesmo essas práticas? Olha, existem alguns caminhos, né? É claro que a prática ela é importantíssima, então parte desse processo significa se forçar a fazer isso, né? Então, propositalmente, procurar coisas para elogiar, propositalmente procurar coisas para agradecer. Isso é a parte mais prática do processo. Agora, muitas das pessoas que não estão acostumadas a falar esse tipo de coisa, a elogiar, também não estão acostumadas a receber esses elogios. Então a gente tem o outro lado da moeda. A gente precisa da prática, a gente precisa se forçar a elogiar, a agradecer, a ter esse contato mais próximo com o outro, do mesmo jeito que a gente precisa se acostumar com a ajuda do meio, com a ajuda daqueles que estão junto da gente, né, a receber esse elogio, a ser bem tratado, a ser olhado com carinho, com amor, com acolhimento. Então são esses dois caminhos. Porque muitas vezes, se for assim, de receber, tem gente que se acha autossuficiente, que não preciso, acaba fazendo uma capa, né, para não deixar ninguém de repente chegar, seja para elogiar, seja para ser ferido realmente, né? Que já tem essa proteção. Isso também é trabalhado na psicologia, de repente, assim, não basta só algumas pequenos gestos, é preciso ir um pouco mais a fundo, conversar, compartilhar isso, de repente, com um profissional. Exato. Bom, aí entra aquela parte que já é bem mais profunda, individual de cada um, né? Mas quando a gente se protege, quando a gente cria essa casca, essa armadura, a gente se fecha para aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A intenção da pessoa é se fechar para aquilo que machuca, mas a gente perde muitas experiências positivas da vida. E o ponto é que quando uma experiência positiva dessa chega e consegue entrar, às vezes isso mexe com alguma estrutura nossa e a gente lembra de alguma coisa que aconteceu lá atrás e não é tão confortável sentir isso, né? Por isso esse tipo de provocação, esse tipo de processo para tirar essa armadura, para se abrir para o mundo, ele é muito feito dentro de um processo terapêutico também, porque lá a gente tem a possibilidade de se quebrar, de ser acolhido e de se reconstruir de novo, de ressignificar tudo aquilo que aconteceu. E que dicas então que você daria para quem de repente se abrir um pouco mais, né, a receber, então, de maneira espontânea, seja um elogio, seja umas palavras de gentileza, gestos de carinho, realmente? Olha, acho que a principal dica, ela tem relação mesmo com aquilo que você pode fazer, aquilo que vem de você, né? Até porque a gente não consegue controlar as outras pessoas que estão ao redor. Então, se você está andando, né, pela rua, se você vai em uma loja e compra alguma coisa, tente de novo, propositalmente, agradecer essa pessoa, né? E aí a gente está falando de elogios simples, né? Um obrigado, nossa, você foi muito ágil, nossa, o seu texto ficou muito bom. São elogios do dia a dia, coisas simples. E isso você vai perceber que faz bem para você e também faz bem para o outro. A tendência é que, por exemplo, em um ambiente que você frequenta muito, como um ambiente de trabalho, esse ambiente fique mais leve a partir desse tipo de gesto, que pode começar com você mesmo, né? Agora, um último detalhe é que esse elogio ele deve ser um elogio genuíno, ele deve ser um elogio verdadeiro. Se a gente tenta fazer isso com uma bajulação exagerada, se a gente tenta mentir nesse tipo de elogio, o efeito pode ser o contrário, né? Porque daí outras partes do nosso corpo, como a amígdala, por exemplo, podem ser ativadas. E aí a gente ativa um sistema de proteção. A pessoa fica mais desconfiada, a pessoa fica mais tensa. E aí, é claro, se a pessoa está mais desconfiada e tensa, a tendência é que aquele comportamento não vá ser repetido, a pessoa não vai receber aquilo, não vai ver com bons olhos. Então, os elogios, eles são simples, eles podem ser pequenos, mas eles precisam ser verdadeiros, precisam ser genuínos. É o que a gente fala, né? O nosso corpo fala, né? Muitas vezes, de repente, a gente está falando uma coisa, mas que realmente não é verdade, que a gente não pensa daquela forma. Está querendo só uma bajulação, nosso corpo acaba transmitindo essa inverdade. Exato, nosso corpo transmite e a pessoa também que está recebendo esse elogio, ela está vivendo a mesma situação que você. A gente interpreta as coisas de modo diferente, mas bom, tem coisas que são o que são. Né? Então não adianta muito a gente exagerar, a gente inventar, que isso não vai ser bem recebido. É importante a gente ser verdadeiro.
É importante a gente praticar sempre aos pouquinhos, tentar um dia, outro dia, né? Aos poucos fazendo disso na nossa rotina mesmo. Com certeza, com certeza. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Benção da Manhã. Parece. Seja sempre bem-vindo aqui ao Benção, à TV Aparecida. Falou que já participou também aqui Sim. de outras vezes, outros programas, né? Exato. E obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui no programa, estar aqui na TV Aparecida também. E a gente se encontra outras vezes. Tá certo. Obrigada, viu, Paulo?